Olá, amiguinhos! Sejam todos bem-vindos ao Missão Kids Jesus, o lugar onde a Bíblia ganha vida. Hoje é dia de uma aventura especial. Vamos viajar desde o começo de tudo até o chamado de um homem que mudou a história. Preparem-se porque hoje vamos conhecer a criação do mundo, como Deus fez tudo do nada. P. Adão e Eva, os primeiros humanos e sua história no jardim perfeito. C. Caim e Abel, uma lição sobre escolhas e consequências. Nó. Noé e o dilúvio, a arca, os bichos e o arco-íris da promessa. T. A Torre de Babel, o dia em que as línguas ficaram confusas. E. O chamado de Abraão, o início de uma grande promessa. E aí, prontos para essa missão incrível? Então, aperte os cintos porque a história vai começar agora! A criação do mundo. Pessoal, vocês já imaginaram como tudo começou? No princípio não existia nada, só escuridão e silêncio. Mas então, efeito sonoro de vento, Deus decidiu criar o mundo. E assim, com seu poder infinito, ele começou a transformar o vazio em algo incrível. Dia 1, a luz e a escuridão. No primeiro dia, Deus disse: haja luz, e instantaneamente a luz apareceu. Deus separou a luz das trevas, criando o dia e a noite. Ele viu que era bom e assim começou a história do nosso mundo. Imagine acordar e ver a primeira manhã da história, sem sol, sem lua, só a luz de Deus iluminando tudo. Que espetáculo, hein? Dia 2, o céu e as águas. No segundo dia, Deus fez o céu, um imenso teto azul separando as águas de cima, as nuvens, das águas de baixo, os oceanos. Ele estava preparando o palco para algo ainda maior. Pense num aquário gigante, metade da água em cima, metade embaixo. Só que, em vez de peixes, Deus ia encher isso com vida. 3. Terra, mares e plantas. No terceiro dia, Deus ordenou que as águas se juntem num lugar e apareça a terra seca. Montanhas, vales e desertos tomaram forma. Aí, ele cobriu a terra com grama e frutas coloridas, tudo pronto para ser habitado. Se você pudesse criar uma planta, como ela seria? Deus já fez tantas, de orquídeas a sequoias gigantes. 4. Sol, lua e estrelas. No quarto dia, Deus acendeu os lustres do universo. O sol para governar o dia, a lua para a noite e bilhões de estrelas. Ele até deu nome a cada uma. Imagina só o catálogo de estrelas dele. Sabiam que algumas estrelas que vemos hoje já não existem? Sua luz ainda está viajando até nós. Deus pensou em tudo, né? 5. Peixes e aves. No quinto dia, Deus encheu os mares de peixes e os céus de aves. De tubarões a beija-flores, cada criatura tinha um propósito. E ele abençoou-as. Sejam frutíferas e multipliquem-se. O peixe palhaço deve ter sido piada dele. Olha esse nariz vermelho. 6. Animais terrestres e humanos. No sexto dia, Deus criou os animais terrestres, macacos, leões e até os cachorros. Aí, ele fez sua obra-prima, o ser humano. Formou Adão do pó, soprou vida nele e depois criou Eva para ser sua companheira. Cuidem da terra, disse Deus. Nós somos únicos, feitos à imagem de Deus. Isso significa que carregamos seu amor, criatividade e bondade. 7. Descanso. No sétimo dia, Deus descansou, não porque estava cansado, mas para nos ensinar a valorizar o repouso. Ele olhou para tudo e viu que era muito bom. E assim, em 6 dias, Deus criou o universo com perfeição. Tudo o que vemos, das formigas às galáxias, mostra seu poder e amor. E o melhor, ele nos escolheu para cuidar dessa obra-prima. Que tal agradecer a Deus hoje pela natureza? E lembre-se, você faz parte do plano dele desde o primeiro dia. Seguindo nossa história, veremos agora sobre Adão e Eva, os primeiros humanos. O Jardim do Éden.
Depois de criar o mundo, Deus preparou um lugar especial, o Jardim do Éden. Era perfeito, cheio de árvores deliciosas, flores vibrantes e animais vivendo em harmonia. Ali, Deus colocaria seus filhos mais preciosos, Adão e Eva. A criação de Adão. Deus formou Adão do pó da terra, com cuidado de artista. Então, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e Adão se tornou um ser vivo. Ele era inteligente, forte e, acima de tudo, feito à imagem de Deus. Você já modelou algo com argila? Imagine Deus criando cada detalhe do corpo humano, dos olhos às impressões digitais. A missão de Adão. Deus deu a Adão uma tarefa importante: nomear todos os animais. Leões, pássaros e peixes. Ele também deveria cuidar do Éden. Mas havia um problema. Adão estava sozinho. Deus disse: "Não é bom que o homem viva só. Farei uma ajudadora perfeita para ele." Às vezes nos sentimos sós, mas Deus sempre prepara o que precisamos, na hora certa. A criação de Eva. Enquanto Adão dormia, Deus realizou a primeira cirurgia da história. Tirou uma costela dele e criou Eva. Ao acordar, Adão exclamou: "Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne." Foi como se Deus pegasse o melhor pedaço de Adão para fazer sua companheira, alguém que o completaria. A única regra. Deus os abençoou e deu apenas uma regra: podem comer de todas as árvores, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comerem, morrerão. Por quê? Porque Deus queria que eles o obedecessem por amor, não por obrigação. Mas algo terrível estava prestes a acontecer. Uma serpente apareceria para tentá-los. Adão e Eva viviam em perfeita comunhão com Deus e entre si. Eles tinham tudo: amor, propósito e um lar lindo. Mas logo enfrentariam uma escolha que mudaria tudo. Mas isso é história para outro dia. Essa história nos lembra que 1. Somos feitos por Deus com amor e propósito. 2. Ele sempre nos dá o que precisamos. 3. Obedecer a Deus é a melhor escolha. Mas vamos continuar nossa aventura. Agora você irá aprender sobre Caim e Abel. Na primeira família depois do Éden, nasceram dois irmãos muito diferentes. Caim, o mais velho, era agricultor, trabalhava a terra com suor, vendo as sementes brotarem em frutos dourados. Abel, o caçula, era pastor, cuidava com carinho de suas ovelhas, protegendo-as dos perigos do campo. Certo dia, os irmãos resolveram apresentar ofertas a Deus. Abel selecionou com cuidado o melhor de seu rebanho, um cordeiro forte, saudável, sem defeito algum. Ele o ofereceu com um coração grato, reconhecendo que tudo que tinha vinha de Deus. Caim, por outro lado, pegou alguns frutos que havia colhido. Não os primeiros, nem os melhores, mas qualquer um que encontrou pelo caminho. Ele ofereceu por obrigação, não por amor. Quando o fogo divino desceu do céu, consumiu a oferta de Abel, em sinal de aceitação. Mas a de Caim ficou intacta, rejeitada. O coração de Caim se encheu de amargura. Seu rosto escureceu, suas mãos se fecharam em punhos. Deus, em sua misericórdia, foi até Caim e perguntou: "Por que você está tão irado? Por que seu rosto está abatido? Se você tivesse feito o que é certo, eu teria aceitado sua oferta. Mas se continuar assim, o pecado vai te dominar, e você precisa vencer isso." Infelizmente, Caim ignorou o aviso divino. A raiva cresceu em seu coração como erva daninha. Um dia, ele convidou Abel para ir ao campo. Enquanto caminhavam entre os trigais dourados, Caim atacou seu irmão inocente, tirando sua vida num ato de fúria cega. Quando Deus perguntou: "Caim, onde está seu irmão Abel?", ele respondeu com frieza: "Não sei. Por acaso sou o guardião do meu irmão?" Mas Deus declarou: "O que você fez?
Ouça, o sangue de seu irmão clama a mim desde a terra. Agora você está amaldiçoado e será fugitivo pela terra. Caim finalmente entendeu a gravidade de seu ato e chorou. Meu castigo é grande demais. Qualquer um que me encontrar vai querer me matar. Mesmo diante de tamanho pecado, Deus mostrou misericórdia. Colocou um sinal em Caim para protegê-lo de vingança, dizendo: se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes mais. Esta história nos ensina lições profundas. Deus olha para o coração por trás de nossas ações. Não basta fazer, precisamos fazer com amor. A raiva não controlada é como um fogo que consome tudo. Mesmo nos piores erros, Deus oferece oportunidades de arrependimento. Somos, de fato, guardiões de nossos irmãos, responsáveis por cuidar uns dos outros. O sangue de Abel clamou por justiça, mas o sangue de Jesus, séculos depois, clamaria por perdão, mostrando que a misericórdia de Deus é maior que qualquer pecado. Nossa próxima parada é aprender sobre Noé e o dilúvio. Enquanto a humanidade se multiplicava na Terra, algo triste acontecia. O coração das pessoas estava cada vez mais distante de Deus. A maldade se espalhava como erva daninha e a violência dominava a Terra. O Criador, vendo que a maldade do homem era grande, decidiu agir. Mas havia um homem diferente, Noé. Enquanto todos ao seu redor viviam na corrupção, Noé andava com Deus. Ele era justo, íntegro e mantinha sua fé mesmo quando ninguém mais acreditava. Um dia, Deus falou com Noé: decidi dar um fim a toda a carne porque a terra está cheia de violência. Mas farei uma aliança contigo. Construa uma arca de madeira resinosa com 3 andares, porque vou trazer um dilúvio sobre a terra. Noé poderia ter duvidado, afinal nunca tinha chovido tanto assim, mas ele obedeceu imediatamente. Durante décadas, enquanto construía a enorme embarcação, Noé também pregava ao povo: arrependam-se! Mas ninguém dava ouvidos, riam dele, chamando-o de louco. Quando a arca ficou pronta, Deus disse: entre na arca, você e toda a sua família, porque dentre toda esta geração, só você é justo diante de mim. Noé também deveria levar casais de todos os animais, desde os majestosos leões até os pequenos besouros. Imagine a cena, animais de todos os tipos entrando pacificamente na arca, guiados por Deus. O último a entrar foi o próprio Noé. Então, Deus fechou a porta. 7 dias depois, começou o dilúvio. As fontes do grande abismo se romperam e as comportas dos céus se abriram. Durante 40 dias e 40 noites, a chuva caiu sem parar. As águas subiram tanto que cobriram até os montes mais altos. Toda criatura que respirava fora da arca pereceu. Dentro da arca, Noé e sua família cuidavam dos animais. Passaram-se meses até que as águas começassem a baixar. A arca repousou sobre os montes de Ararat e Noé soltou um corvo e depois uma pomba para ver se as águas tinham diminuído. Quando a pomba voltou com uma folha de oliveira no bico, Noé soube que a terra estava secando. Finalmente, Deus disse: saia da arca, você e toda a sua família, e todos os animais. Ao pisar na terra seca, Noé construiu um altar e ofereceu sacrifícios a Deus. O Senhor então fez uma promessa solene: estabeleço minha aliança com vocês. Nunca mais destruirei toda a vida com um dilúvio. O arco-íris será o sinal desta aliança. Esta história nos ensina que Deus valoriza a obediência e a fidelidade mesmo quando todo o mundo vai contra. O pecado tem consequências graves, mas o arrependimento sempre é possível. As promessas de Deus são firmes, o arco-íris ainda hoje nos lembra disso. Assim como Noé, somos chamados a ser luz em meio às trevas de nossa geração.
O dilúvio lavou a terra, mas não conseguiu lavar o pecado do coração humano. Por isso, muitos anos depois, Deus enviaria um Salvador maior que Noé, Jesus, que nos resgataria não em uma arca de madeira, mas através da cruz. Se ainda não curtiu o vídeo, ajude o canal curtindo e compartilhando com mais amiguinhos que gostariam de assistir esta série. Agora nós veremos sobre a Torre de Babel. Após o dilúvio, os descendentes de Noé começaram a se multiplicar novamente pela terra. Eles falavam uma única língua e viviam em união. Mas essa união não estava sendo usada para o bem. Um dia, ao se estabelecerem na planície de Sinear, tiveram uma ideia ambiciosa. Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela terra. Os homens começaram a trabalhar com grande entusiasmo. Fabricavam tijolos queimados em vez de pedras, usando betume como argamassa. A torre foi crescendo cada vez mais alta, um monumento ao orgulho humano que desafiava os céus. Eles queriam se tornar independentes de Deus, criar seu próprio destino. Deus observou aquela construção e disse: "Eis que o povo é um só, e todos falam a mesma língua. Isto é apenas o começo. Logo, nada do que planejarem fazer lhes será impossível." Então o Senhor decidiu confundir a língua dos homens. De repente, no meio da construção, os trabalhadores começaram a falar idiomas diferentes. O pedreiro pedia água em hebraico, mas o ajudante só entendia grego. O arquiteto dava ordens em aramaico, mas os operários respondiam em egípcio. A confusão foi total. Sem conseguir se comunicar, o trabalho parou. As pessoas começaram a se agrupar por idioma e, frustradas, abandonaram a construção. A cidade inacabada ficou conhecida como Babel, que significa confusão. Dali, os grupos se espalharam por toda a terra, formando as diferentes nações. Esta história nos ensina importantes lições. O orgulho humano sempre acaba em fracasso. A união só é benéfica quando tem propósitos justos. Deus valoriza a diversidade, por isso criou diferentes culturas. Nossos planos devem estar alinhados à vontade divina. A Torre de Babel mostra que quando tentamos nos tornar como Deus, terminamos confusos e divididos. Mas há esperança. No Pentecostes, Deus reverteu Babel quando os apóstolos falaram em várias línguas para unir os povos no Evangelho. Ainda hoje, quando construímos nossas torres de orgulho e autossuficiência, Deus nos lembra: sem Ele, nossos projetos estão fadados ao fracasso. Mas quando o colocamos no centro, até nossa diversidade se torna uma bênção. Agora, nossa aventura pela Bíblia chega ao chamado de Abraão. Entre os descendentes de Sem, um dos filhos de Noé, havia um homem chamado Abrão, que vivia na próspera cidade de Ur dos Caldeus. Enquanto todos ao seu redor adoravam ídolos de madeira e pedra, Abrão mantinha no coração a fé no Deus verdadeiro. Um dia, quando Abrão já tinha 75 anos, Deus lhe falou de maneira extraordinária: "Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra." Imagine a coragem necessária. Abrão deveria deixar tudo: sua cidade desenvolvida, sua família, sua segurança. Tudo para seguir um chamado divino sem saber ao certo o destino final. Mas ele obedeceu. Junto com sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló e todos os seus servos e bens, partiu em direção a Canaã. Após longa jornada, chegaram à terra prometida. Deus apareceu a Abrão e disse: "Darei esta terra à tua descendência." Ali, Abrão construiu um altar para adorar ao Senhor. Mas a prova de sua fé ainda estava por vir. Anos se passaram e a promessa de um filho não se cumpria. Sarai era estéril e ambos já estavam avançados em idade. Em um momento de fraqueza, Abrão teve um filho com Agar, serva de Sarai, Ismael. Mas Deus esclareceu:
Não será Ismael teu herdeiro, mas um filho que sairá de ti e de Sarai. Quando Abrão tinha 99 anos, Deus renovou sua aliança. Mudou seu nome para Abraão, pai de multidões, e o de Sarai para Sara, princesa. Confirmou que dentro de 1 ano eles teriam um filho. Abrão creu contra toda a esperança humana. Deus cumpriu sua promessa. No tempo determinado, Sara deu à luz Isaque, cujo nome significa riso, pois Sara riu quando ouviu que seria mãe na velhice. Através de Isaque, Deus formaria o povo escolhido e, muitos séculos depois, traria ao mundo o Messias, Jesus. Esta história nos ensina que a fé verdadeira exige ação e entrega total. As promessas de Deus se cumprem no seu tempo perfeito. Nossa obediência pode abençoar gerações futuras. Deus transforma nossos limites em milagres. Abrão se tornou o pai da fé porque creu no impossível. Seu legado nos mostra que quando deixamos tudo para seguir a Deus, Ele nos guia a uma vida de propósito eterno. A jornada de Abraão começou como um simples sim, mas mudou a história da humanidade. Então, amiguinhos, chegamos ao final da nossa super jornada por Gênesis até Abraão. E aí, gostaram de descobrir como tudo começou? Eu adorei contar cada detalhe para vocês. Vamos relembrar nossa história juntos? Começamos com Deus criando um mundo, do nada. Luz, céu, animais, tudo surgiu pela sua voz poderosa. Lembram quando Adão e Eva apareceram no jardim perfeito? Que inveja boa, hein? Mas depois veio a primeira desobediência e tudo mudou. Aí veio Caim e Abel, mostrando como o pecado estraga até famílias. Mas Deus não desistiu da gente. Mandou o dilúvio, mas salvou Noé e os bichinhos na arca. E ainda fez o arco-íris como promessa. Olha que amor! Depois, o povo tentou construir a Torre de Babel para ficar famoso. E Deus misturou as línguas. Que confusão! Hello, hola, bonjour! Mas aí, ele escolheu Abraão, um velhinho cheio de fé, para começar um novo povo abençoado. Todas essas histórias nos ensinam que 1. Deus é criador e mantém o controle de tudo, mesmo quando parece difícil. 2. O pecado nos afasta dele, mas seu amor sempre nos dá uma nova chance. 3. Abraão mostrou que fé verdadeira é obedecer, mesmo sem entender tudo. E o melhor, tudo isso apontava para Jesus, que viria salvar a humanidade. E aí, qual foi a história que vocês mais gostaram? A da arca, da torre ou do Abraão idoso que virou pai? Conta pra gente nos comentários. E se quiserem mais séries assim, de Moisés, Davi ou Jesus, é só pedir. Lembrem-se, Deus escreveu essa história por amor e você faz parte dela. Nos vemos na próxima aventura bíblica no canal Missão Kids Jesus. Tchauzinho!